Olá, meu nome é Elisa Spalter Severo, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Neolares da Vinci Beta, fui orientada pela Marge Basso e a minha pesquisa é Infância Ameaçada, uma análise das correlações existentes entre o Índice de Desenvolvimento Humano e a incidência de maus-tratos infantis no Rio Grande do Sul. Começo a apresentação do presente trabalho mostrando uma pesquisa feita pela ONU em 2006 que evidencia que países julgados em desenvolvimento indicam que entre 20 e 65% das crianças em idade escolar alegam ter sofrido abuso físico ou verbal no espaço de 30 dias antecedente à pesquisa. Esse dado, chocante e alarmante, demonstra que esse é um problema que acontece no mundo todo. E mesmo assim, ainda existem pessoas que preferem ignorá-lo e não comentar sobre ele, o que só prejudica políticas de prevenção que procuram erradicá-lo. Diversos dados, como o anterior, mostram que a violência contra a criança deixou de ser somente uma questão social e se transformou num problema de saúde pública que afeta a criança que sofre, a sua família e a sociedade como um todo. As pesquisas relacionadas ao abuso infantil são recentes. Apenas nos últimos 40 anos foram iniciadas investigações relacionadas a esse tópico. Ainda existe um longo e árduo caminho a fim de entender todas as formas em que esse fenômeno se manifesta dentro da população. Além disso, é importante mostrar que o trabalho se alinha com o objetivo 16 da Agenda 30 da ONU, que é intitulado Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Esse objetivo procura proporcionar sociedades pacíficas e inclusivas, que possam possibilitar segurança e saúde a todos. Para cumprir esse objetivo, se faz necessário ações que reduzam significativamente as taxas de violência e mortalidade de todas as formas. A vivência do abuso infantil pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, de diversas formas e intensidades. Os diferentes fatores ligados aos abusos também devem ser evidenciados, uma vez que eles cooperam no desenvolvimento de efeitos psicológicos que, se não tratados de uma forma correta, podem afetar a vida inteira da criança. Não existe no mundo uma definição exclusiva de maus-tratos, uma vez que ela depende de fatores sociais, culturais, legais e políticos. No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a proteção de crianças e adolescentes até 18 anos de idade contra toda forma de negligência, discriminação, violência, exploração, opressão e crueldade, e impõem penalidades tanto para os agressores quanto para aqueles que se omitem. Em meio a todas as formas de maus-tratos tratadas na literatura, podem-se ressaltar o abuso psicológico, o abandono e negligência, o abuso físico e o abuso sexual. Ainda que não haja uma conformidade na literatura em relação à divisão dessas categorias, o corpo de conhecimento atual indica que ela é benéfica, tanto no sentido teórico quanto no prático. Isso se deve ao fato que cada tipo de maus-tratos possui um fator de risco diferente, que deve ser tratado separadamente. Nesse sentido, a pesquisa visa analisar as correlações existentes entre o Índice de Desenvolvimento Humano e a incidência de maus-tratos infantis no Rio Grande do Sul. Além desse objetivo geral, a pesquisa ainda procura estabelecer quais são os tipos de abusos infantis que são mais frequentes no Rio Grande do Sul, determinar as possíveis correlações existentes entre o IDH e os dados secundários sobre abuso e violência infantil no Rio Grande do Sul, e ainda identificar o motivo pelo qual essas correlações se fazem presentes. A fim de alcançar os objetivos propostos, foi utilizada a análise exploratória de dados, o EDA. Essa abordagem consiste na investigação e na análise de conjuntos de dados, com a finalidade de identificar suas principais características. Análises como essa normalmente fazem o uso de técnicas de visualização, e a técnica visual usada no presente trabalho é a matriz de correlação a partir do coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação produto-momento, é um teste estatístico que analisa a interdependência entre duas variáveis. Ele serve para demonstrar o sentido e intensidade do comportamento mútuo entre variáveis. O cálculo desse coeficiente é utilizado para identificar o grau de correlação existente entre as variáveis quando não se há prontamente assimilada uma interdependência. O coeficiente varia entre -1 e 1. Um sinal demonstra a direção da correlação, se ela é positiva ou negativa, ao passo que o número indica a intensidade, se a correlação é forte ou fraca. Mas o que significa que uma correlação é negativa ou positiva? Bom, uma correlação positiva indica uma relação diretamente proporcional. Isso quer dizer que duas variáveis vão crescer na mesma intensidade.
Uma correlação negativa identifica que é uma relação indiretamente proporcional. Enquanto uma variável vai crescer, a outra vai decrescer na mesma intensidade. Para uma maior organização e eficácia, a metodologia foi subdividida em 3 etapas. A fase 1, coleta de dados, a fase 2, confecção da matriz de correlação e a fase 3, análise dos dados. Na fase 1, que corresponde à coleta de dados, as informações referentes aos abusos e maus-tratos infantis foram recolhidas no Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, através do portal B-Saúde, na gestão municipal. E as informações referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano foram recolhidas no Atlas Econômico do Rio Grande do Sul. Na fase 2, para a confecção da matriz de correlação, foram selecionadas as seguintes variáveis: abandono e negligência, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico e moral, educação, a renda e as regiões funcionais de planejamento. Essas regiões de planejamento são uma forma que o governo encontrou de redividir o Rio Grande do Sul de forma que suas regiões fossem mais social e economicamente semelhantes. Para entender as correlações apresentadas pela matriz de correlação, serão feitas análises de aspectos históricos, socioculturais, econômicos e governamentais. Essas profundas investigações têm como objetivo entender de que forma essas correlações se fazem presentes dentro da nossa sociedade e como elas se manifestam. Porque somente assim esses dados servirão de auxílio para poder fazer políticas de prevenção cada vez mais eficazes que auxiliem cada vez mais crianças necessitadas. Todas as informações necessárias para a montagem da matriz de correlação foram adicionadas no software de dados Google Colaboratory, que fez a matriz de correlação. Antes de se fazer análise da matriz, é preciso saber lê-la. Bom, a correlação positiva é identificada pela cor vermelha, enquanto a correlação negativa é identificada pela cor azul. A intensidade dessas cores também está relacionada à intensidade das variáveis. Ou seja, quando uma cor é bem forte, a sua correlação também é bem forte. E quando uma cor é fraca, a sua correlação também é fraca. Durante uma primeira análise da matriz, pode-se identificar um fator bem surpreendente. Existe uma correlação positiva entre o índice de educação e renda e o abuso sexual, o que contrapõe completamente as hipóteses primeiramente consideradas. Também é possível perceber uma maior incidência de casos de negligência e abusos físicos na região funcional de planejamento número 6. No presente momento, a pesquisa se encontra na terceira fase. Agora, o objetivo é entender como essas correlações se fazem presentes na sociedade atual. Essas são algumas das principais referências utilizadas na pesquisa. E a apresentação termina aqui. Muito obrigada pela sua atenção.